pessoal, estamos começando mais uma edição do Vozes Urbanas, que é uma experiência que estamos desenvolvendo aqui no Caos, de depoimentos, através de um bate-papo, depoimentos informais, dos profissionais de arquitetura e urbanismo sobre o seu trabalho. Especialmente nesse momento, nós estamos nas vésperas do dia 28 de outubro, que é o dia do servidor público, e nós temos entre nós, arquitetos e urbanistas, grande equipe de servidores públicos, tanto do município, dos municípios do Estado, como também do Estado, dos órgãos públicos estaduais, como também dos órgãos federais lotados aqui no Rio de Janeiro. Temos muito orgulho de ter construído muitas das grandes soluções urbanísticas e arquitetônicas das cidades fluminenses, e aqui estamos justamente tentando divulgar esse trabalho e, com isso, fazer valer a nossa homenagem aos profissionais dos órgãos públicos, arquitetos e urbanistas, e também os demais que contribuem com o nosso trabalho. Nesse dia, nessa edição, nós convidamos para fazer parte da nossa mesa duas arquitetas e urbanistas que trabalham em órgãos públicos no nosso estado. Cristiane Amon, que é arquiteta e urbanista que trabalha no estado do Rio de Janeiro, no órgão estadual. E a Valéria Razan, que trabalha como arquiteta no município do Rio de Janeiro. Eu gostaria de também chamar a atenção para que nós estamos fazendo um bate-papo que vai contribuir para que os que possam assistir esse nosso episódio, que possam vir aqui no dia 30/10, ou seja, na quarta-feira, dia 30 de outubro, para conversarmos não só sobre o trabalho dos órgãos públicos, o trabalho dos servidores, como também as demandas dos servidores, que nós vamos aqui, através da nossa conversa, nosso bate-papo, também já dar alguns sinais do que está acontecendo, né? Então, eu queria começar perguntando às nossas colegas qual é a sua trajetória, né? Qual foi a sua história de trabalho, a sua história de relação com a arquitetura, com o urbanismo, com a cidade, com as construções, né? Com as questões que dizem respeito ao nosso trabalho como servidores públicos. A Cristiane Amon vai fazer o depoimento dela. Ela é hoje uma trabalhadora do Instituto de Engenharia e Arquitetura, que é um órgão do Estado, e ela nos apresenta aqui hoje a sua trajetória de trabalho e também os seus últimos serviços, né? Então, Cristiane, conta um pouco sobre a sua vida profissional. Bem, eu comecei como arquiteta, funcionária pública, servindo na Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Na época nós tínhamos uma Secretaria de Assuntos Fundiários e trabalhávamos muito assim com regularização fundiária. E tive a oportunidade de trabalhar em assentamentos rurais e assentamentos urbanos. Foi um período muito interessante, que a gente teve muita oportunidade de começar a debater a questão da regularização fundiária. Foi há 30 anos atrás, imagina isso, Valéria, pouco se falava nessas questões, né? E depois dessa minha experiência, eu fui para a Secretaria de Obras, né? Onde também tive a oportunidade de fazer uns trabalhos bastante relevantes. E o arquiteto, que é funcionário público, tem que ser muito versátil, né? Tem que trabalhar em todos os campos. Tem que saber um pouquinho de urbanismo, tem que saber um pouquinho de planejamento, tem que saber um pouquinho de arquitetura, tem que ter esse jogo de cintura, porque cada hora aparece uma coisa diferente, né? Então, desde
você tá projetando um equipamento comunitário, uma praça, um próprio parcelamento de uma zona rural, até os trabalhos que eu tenho feito mais recentes que abordam assim restauro de monumentos e sítios históricos. Quer dizer, é uma gama muito ampla de atividades, né? É verdade. Essa é uma característica dos servidores, né? Até porque muitas vezes a gente, por força de circunstâncias políticas, a gente é destinado àqueles órgãos que estão na prioridade política. Que vai todo mundo tocar um serviço que às vezes é um serviço que tem mais recursos e que é a prioridade daquele mandato. Então a gente acaba tendo que ter um conhecimento amplo, que a nossa categoria, por ser uma categoria de formação unitária, né, de formação universal, né, a gente é uma categoria que tem essa capacidade, né, de embarcar em diversas canoas diferentes. É verdade. Né? Já é uma característica meio da profissão, né? Isso. Pois bem, e Valéria, diga para nós a sua trajetória até hoje. Bom, eu tenho 31 anos de formada, sou de uma família toda de arquitetos, minha mãe, meu pai, minha irmã, arquitetos, meu marido também é arquiteto. Minha mãe, eu tenho que citar aqui, servidora pública, minha mãe foi arquiteta primeiro do governo do estado da Guanabara e depois do município do Rio, por praticamente 45 anos. Então, foi, de fato, uma grande inspiração para mim, para entrar no serviço público. Mas eu tenho uma carreira prévia, que eu acho que também vale a pena falar, porque, às vezes, eu sou um pouco mais jovem que a Cristiane, talvez. Eu entrei na prefeitura por concurso público, e quando eu já tinha bastante experiência. Eu já tinha 12 anos de formada, agora eu tenho 19 anos de serviço público, como concursada da Prefeitura do Rio. Mas antes eu tive escritórios, inclusive fui sócia da Cristiane no início da minha carreira. Olha. Numa cooperativa de profissionais do Habitat, né? Trabalhamos juntas em projetos de conjuntos habitacionais ali na Maré, né? Tem que registrar aqui que a Cristiane é uma das melhores desenhistas que eu conheço, perspectivista, principalmente, né? Fiz projetos urbanos também, coordenei projeto de Rio Cidade Madureira, com o Demetrio Anastasakis, tive escritório com meu pai e com a minha irmã, então, por um bom tempo, fizemos projetos de ciclovias, projetos de reformas, projetos residenciais, e aí eu fiz o concurso em 2004. Fui professora, fiz mestrado em urbanismo no ProURB, fui professora da PUC, fui professora da UF, e aí eu fiz, então, o concurso em 2004 para a Prefeitura do Rio, entrei em 2005, fui direcionada para, então, a Secretaria de Urbanismo, na época o secretário era o Alfredo Sirquins, e era o governo de César Maia, o prefeito, e houve uma orientação do prefeito que todos os concursados fossem para as áreas que mais demandavam profissionais. E, assim, embora tenha sido um pouco penoso nossa rotina naquela época, hoje eu considero que foi um acerto da gestão dele. Então, ele mandou todos os concursados da primeira leva trabalharem nos antigos pousos, nas favelas, que era um programa que realmente demandava muitos profissionais. A segunda leva, então, dos concursados da qual eu fiz parte, nós fomos todos ou para Campo Grande, ou para Bangu, ou para Santa Cruz. Eu, então, fui trabalhar em Campo Grande, ou em gerência de licenciamento e fiscalização, ou em planejamento. Como eu já tinha mestrado em urbanismo, fui trabalhar no planejamento local de toda a área de planejamento 5 da cidade, que é praticamente 50% do território do município. E aí foi um grande aprendizado. Eu trabalhei lá por 3 anos e meio, conheci bastante da Zona Oeste, porque, de fato, eu, na minha vida profissional, não tinha tido essa experiência ainda, trabalhando com propostas para lá, com análise de projetos, análise de parcelamentos, etc. E aí, em 2009, eu vim trabalhar no macroplanejamento da cidade, que era uma gerência que depois passou a coordenadoria nova, que pensa de uma forma mais global na cidade, onde eu hoje me encontro também. Ao contrário da Cristiane, e embora a Prefeitura do Rio tenha um corpo técnico formado por arquitetos e também engenheiros, que some quase 900 profissionais na ativa, e o mesmo número de aposentados,
e distribuídos pelos mais diversos órgãos da cidade, seja na infraestrutura, na Rio Águas, na Rio Urbe, na Secretaria de Habitação, no licenciamento urbanístico, até na Secretaria de Turismo, na Procuradoria do Município, vários órgãos da Prefeitura, eu estou aqui citando só alguns que eu estou lembrando agora, GeoRio, né? Vários órgãos, então tem uma equipe, ainda que reduzida, de arquitetos e urbanistas, mas eu fiquei mais fixada. Então, eu fui para a Secretaria de Urbanismo, trabalhei no planejamento local, depois fui para o macroplanejamento, fui permanecendo lá até 2018, então saí do macroplanejamento para a subsecretaria de urbanismo. Fui subsecretária de urbanismo por um ano e depois eu fui secretária de urbanismo respondendo pelo expediente por mais uns meses. Depois eu fui para o gabinete do prefeito, trabalhei na programação do Rio Capital Mundial da Arquitetura. Em 2021 voltei para o macroplanejamento novamente, onde eu estou ainda e atualmente, e desde o início dessa gestão, eu sou coordenadora de macroplanejamento urbano. Hoje o órgão é Subsecretaria de Planejamento Urbano no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico. Então, em síntese, essa é a minha trajetória. Então, nos meus 19 anos de Prefeitura do Rio, eu tive pouca mobilidade, até por uma opção minha. É um trabalho que eu realmente gosto, eu fui me especializando. Confesso que, assim, eu gosto muito da área de projetos, eu era uma boa projetista, eu acho, na minha vida privada, mas a vida me levou para esse caminho e eu também gostei, me acostumei. Eu acho que é uma área que eu trabalho bem, é uma área bastante especializada, que a gente trabalha com diagnósticos e com planejamento, com legislação urbanística, e é isso. Eu ainda tenho mais de 10 anos de prefeitura pela frente, não sei se terei mais mobilidade. Eu não tenho mais tanto tempo pela frente, eu estou quase me aposentando, mas também tive uma experiência bacana fazendo o plano diretor metropolitano, na época com a Câmara Metropolitana. Que, aliás, também nós tivemos uma boa troca na época, quando o Vicente Loureiro estava à frente, então, né, do plano metropolitano. Exatamente. Exato. Nós fizemos alguns seminários juntos. Tínhamos uma intenção de fazer também uma operação urbana entre o Rio de Janeiro e São João de Meriti, pegando aquela área da Pavuna. Sim. Nós foi uma outra época que nós trabalhamos juntas, né? Sim, a gente vive se esbarrando aí, né? Nossos caminhos vivem se cruzando. Isso acontece conosco, né? A gente sempre tem essa... Eu queria agora destacar assim, algumas coisas que eu achei importantes na informação. Primeiro, destacar a questão da sua experiência recente de patrimônio histórico, né, de projeto e obra em patrimônio histórico. Eu queria dizer que isso é muito importante nesse momento, mais do que talvez tenha sido nos anos anteriores. Por quê? Porque nós tivemos recentemente, a partir de um processo iniciado no Paraná, em função de uma discussão sobre quem pode fazer determinado projeto e obra de planejamento num órgão público paranaense, chegou-se à última instância, o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, que deu um acórdão, né, uma decisão, melhor dizendo, e que ela admite, né, a exclusividade da profissão dos arquitetos e urbanistas no que tange a serviços de restauro, projeto e obra. Então, isso para nós, né, é claro que existe aí um certo julius esperneandi aí do CONFIA, né, que a gente então tem que deixar isso assentar a poeira, né, mas já estamos nos cuidando de uma construção cultural a partir desta decisão. Essa decisão implica em um compromisso com um patrimônio maior do que tínhamos antes. Né? Então, é nesse plano que, ou seja, nós passamos a ser, creio eu, depositários de uma obrigação, né, de construção de um projeto cultural de defesa do patrimônio arquitetônico e urbanístico nacional. E isso é uma tarefa grande. E então começa a gente falando do patrimônio, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de
de projeto e obra de patrimônio lá no Instituto de Engenharia e Arquitetura. Foi um prazer ter desenvolvido esse projeto até com a Viviane, que é conselheira aqui, Viviane Vasques. E porque nós não esperávamos que fosse ficar uma coisa fosse crescer tanto, né? Porque a princípio a mureta da Glória é uma biquinha, um muro, que as pessoas passam pela Rua da Glória e nem percebem. É uma antiga bica de 1772, é bem antiga, né? E as pessoas não percebem, porque ela está ali no meio de dois prédios e ela já tinha passado por uma restauração em 2012 e as pessoas só consideravam monumento aquela fachada com o frontão toda pintadinha de branco, com as biquinhas caindo da água, era só aquilo o monumento. E quando nós chegamos e vimos o que havia por trás daquela murada, foi uma surpresa muito bacana, porque a gente descobriu, depois com pesquisas também no arquivo municipal, que havia um pedaço de um aqueduto derivado do aqueduto da Lapa e havia um reservatório também de 1835. E aquele patrimônio todo passava desapercebido ali, como se não existisse. Então nós começamos a pensar num projeto de revitalização, é um bem da SEDAI, né, um imóvel da SEDAI, e a SEDAI vinha sofrendo pressão do Ministério Público para que ele voltasse a verter água, e aí começamos a pensar no uso do imóvel como um todo, né? E começamos a fazer todas aquelas questões dos levantamentos, mapas de danos, fizemos uma como é que se chama, Valéria? Quando a gente faz uma exploração. Entendi. Tipo uma arqueologia, uma exploração arqueológica. Tem um nome específico, desculpa, gente, esqueci. E descobrimos um pedaço desse aqueduto. Prospecção. Uma prospecção. Fizemos uma prospecção e descobrimos um trechinho desse aqueduto. E pensamos em dar um uso, assim, transformar aquilo num centro cultural ou num café, num equipamento cultural e gastronômico, né? E a SEDAI comprou a ideia e lançou agora, há pouco tempo, a licitação para fazer as obras todas de acordo com as nossas especificações e vai lançar um edital para fazer uma concessão de uso para uma empresa gerar esse bem e aí cuidar da manutenção e transformar esse bem numa coisa que de fato as pessoas possam visitar, que conte a história do lugar. Foi muito interessante esse... depois a gente pode colocar umas imagens para as pessoas. Não, certamente. Você nos passando essas imagens, a gente vai reproduzi-las para que as pessoas fiquem conhecendo. Imagino que seja uma coisa já muito bonita e tal, não só porque você desenha muito bem, mas também o lugar é muito bonito. Não, né? Já é bonito de nascença. Assim, tá. Bem, Cristiane, esse projeto da Bica da Glória, como é que, quais são as demandas, qual é o programa funcional e quais foram as dificuldades ou obrigações que vocês tiveram de cumprir para poder conhecer e desenvolver esse projeto? Sim. Era muito importante fazer com que a água vertesse novamente das bicas. E o processo que tinha sido utilizado em 2012, que é um processo de recirculação de água, é um processo fica um pouco complicado, é muito difícil de ser mantido, né? E tem muito morador de rua na Glória, né? Então aquilo acaba, as pessoas acabam usando aquela água e aquela água não é uma água própria para banho, para beber, né? Então estamos combinando com a SEDAI uma forma de transformar essa bica numa bica de água potável, essa circulação de água, em uma água que possa ser consumida pelas pessoas que passam ali. E agora está passando por um processo de revitalização, né, Valéria? Muito bacana. Tem sido um dos bairros que tem mais sido procurados por todas as pessoas. Ganhou há pouco tempo um título está entre os 10 bairros mais cool do mundo.
não foi isso? E aí eu acho que tem todo um potencial para fazer um uso cultural ali ou gastronômico, né? Sim. A gente imagina dentro desse reservatório uma adega, uma biblioteca, um salão, e conseguimos aprovar um terraço, o uso de um terraço ali, e conseguimos aprovar com o IFAM, porque é um bem tombado pelo IFAM, uma cobertura nesse terraço para aumentar a área útil comercial. Foi um processo bem Não, é uma área que acompanhado. realmente eu acho que o pessoal não conhece, né? A população em geral, eu acho que não deve ter a menor passa noção. correndo, mal vê assim, a murada. Mas Tudo bem. eu acredito que... Eu acho que a gente vai ter sucesso ali. É uma área muito movimentada, né? Então, certamente com uma obra completa, né? E com uma utilização possível, né? Eu acho que isso vai aproximar, né? A construção antiga, as construções valorizadas pelo patrimônio do povo, porque o povo se Exato. acostume a elas como construções preservadas. Sim, Entenda ali e respeite essa preservação. Né? Era um problema era um problema crônico para a SEDAI, porque a SEDAI caiava o monumento, no dia seguinte já estava pichado, caiava, no dia seguinte já estava pichado. Assim, numa velocidade que durante o nosso processo de trabalho ali, umas 3 vezes a pichação já havia sido substituída. E aí, colocação de câmeras também não adiantava, porque não coibia a ação das pessoas. E a gente começou a pensar que só o uso efetivo mesmo poderia dar conta desse problema, né? Certo, é verdade. Se você tem um uso, alguns que usam vão querer preservar. Né? Isso é um princípio importante no patrimônio. Né? O patrimônio não pode ser uma peça só para se ver, né? E se desfrutar a questão estética. Tem que ter uso e tem que ter um uso importante, né? Que é para poder ser valorizado pela população. Concordo e acho ótima a proposta, gostei de saber que isso vai acontecer, porque eu sou um morador daquela região, né? Eu moro em Santa Teresa, ali na rua Hermenegildo de Barros, né? Eu estou sempre descendo ali pela Glória, né? Você já tinha tomado consciência da Bica da Glória? Já tinha. Mas, assim, nunca observei os usos irregulares, nunca prestei atenção ao que tem por trás. Né? Agora você já vai olhar com outros olhos. Eu já vou poder olhar melhor. Pois bem, eu que também gostei muito de saber, assim, que você está ultimamente já uma profissional bastante amadurecida na questão da legislação urbana, viu, Valéria? Eu entendo a legislação urbana como uma ferramenta de trabalho dos arquitetos, ou seja, ela é tão importante como qualquer outra ferramenta. E acho que em certos momentos ela é muito importante ou até mesmo a mais importante. Então, entendo que a legislação urbanística tem que ser tratada por nós arquitetos com muito cuidado, com muito esmero, com muito estudo, com muita experimentação que possa nos fornecer dados de boas conclusões para as decisões seguintes. Né? Eu acho que a legislação urbanística é alguma coisa que tem que ser protegida, porque ela também é um direito, né? E é uma relação do arquiteto com os direitos, né? Direitos da cidade. Então, isso é uma ferramenta muito peculiar e eu acho da maior importância que os arquitetos, servidores públicos, tenham propostas e desenvolvimentos com relação a essa questão da legislação. Então, me apraz muito saber que temos alguns arquitetos, entre eles você, que estão se especializando e se aprofundando, que isso vai fazer certamente uma escola na prefeitura e escola nas outras prefeituras. O que eu gostaria de perguntar para você é que você nos diga as experiências mais recentes, ou seja, por exemplo, tivemos o plano diretor, né? Mas também tivemos essa criação bastante interessante, que é a criação da legislação bairro a bairro, que é o que eu acabei de falar, né?
uma criação, uma invenção dos arquitetos para poder facilitar o acesso, facilitar a legalização, facilitar a um cidadão comum o conhecimento da legislação, porque sem esse interesse a legislação perde um pouco a sua importância. Então, quanto mais houver facilidade para o cidadão manifestar esse interesse, né, melhor para o nosso trabalho, melhor para a cidade. Né? Eu queria que você pudesse detalhar um pouco essas questões da legislação. Então, primeiro eu tenho que fazer aqui uma fala em relação à tradição na cidade do Rio de Janeiro, num corpo técnico majoritariamente formado por arquitetos, né? A gente também trabalha com engenheiros e também muitos geógrafos, mas muitos arquitetos já há décadas trabalhando na legislação da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, mesmo os PEUs que vigoravam na cidade antes do plano diretor, eles tinham todo um trabalho iniciado e até irem para a Câmara, e claro que na Câmara, no processo legislativo democrático, né, os vereadores fazem lá as suas emendas, também sob assessoria de arquitetos, mas a Prefeitura sempre teve um corpo técnico de arquitetos trabalhando sobre a legislação urbana, isso há décadas. Então, se você pegar o Decreto 322 de 76, que vigorou até agora, até janeiro, é um decreto feito pelo corpo técnico que trabalhava lá na Secretaria de Planejamento. Os PEUs que vigoravam, as áreas as APAs, como Santa Teresa, as APACs, que são feitas pelo corpo técnico de arquitetos do IRPH. Então, a gente tem uma longa trajetória de profissionais na Prefeitura que trabalham, que se especializam nisso, né? E aí, sempre também vem acoplado a esse trabalho, no cargo que eu estou já há algum tempo, então eu fiz a coordenação técnica do processo da revisão do plano diretor, né, que foi aprovado então em 2024. Então a gente começou em 2018 um diagnóstico. Esse diagnóstico do plano diretor, na época quem coordenou foi a nossa colega Mônica Baísle. Nessa época eu era subsecretária e ela estava nesse papel que hoje eu estou, e foi feito um diagnóstico intersetorial elaborado pelos técnicos da Prefeitura. Então, a Prefeitura tem esse diferencial em relação à maioria dos municípios, de ter esse corpo técnico que elabora os seus diagnósticos, elabora a sua legislação. E nós temos um comitê técnico de acompanhamento do plano diretor, dentro do ambiente de sistema de planejamento. Esse sistema de planejamento urbano ele vem desde o plano de 92, mas no plano de 92 ele não foi executado, digamos assim, porque remetia a uma outra legislação, e a partir de 2011, do plano de 2011, já tinha essa previsão da formação do sistema de planejamento urbano com um comitê técnico de acompanhamento formado por técnicos dos diversos órgãos municipais, esses todos que eu falei, vinculados à política urbana e às outras políticas setoriais. Esse corpo técnico, então, se reúne mensalmente e executa trabalhos tanto para a elaboração de diagnósticos como também de monitoramento do plano diretor. Ontem nós a gente retomou então esse comitê, fizemos a reunião de número 129, para você ver então a frequência. E como é um comitê formado por técnicos de carreira da Prefeitura, são pessoas de larga experiência, tá? Então, isso para falar um pouco da questão dos diagnósticos, do acompanhamento e monitoramento da legislação de uma forma geral. A partir desse diagnóstico, em 2021 nós elaboramos o texto da lei. Na época a gente tinha o secretário de Planejamento Urbano Fajardo à frente, né, da secretaria. Elaboramos a primeira versão do projeto de lei que o prefeito Eduardo Paes encaminhou para a Câmara, depois de muita escuta também da população, grupos de trabalho, e depois nós fizemos todo o trabalho de acompanhamento. Quando eu falo nós, é porque eu tive uma certa liderança no processo, mas tinha um conjunto enorme de profissionais, esses colegas, tanto no âmbito da Secretaria de Planejamento Urbano, que com a saída do Fajardo nós tivemos então o Augusto Ivan, também nosso colega, que teve mais de 50 anos de prefeitura e que retornou por um período como secretário, né, de Planejamento Urbano entre 2022 e 2023, e no fim do processo também
sob a liderança, então, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Econômico, né, o secretário Chicão Bulhões, que é advogado, o Tiago Dias também é advogado, é o subsecretário executivo, mas com entendimento bom da legislação, e o nosso subsecretário atualmente é o Anderson Corrêa, que é geógrafo, mas que trabalhou muito tempo também conosco no macroplanejamento, também tem um conhecimento bastante intenso da legislação. Então, a gente fez um trabalho extenso da revisão da legislação. Quando eu falo a gente, é um corpo técnico muito grande. Nós temos na Subsecretaria de Planejamento Urbano uma estrutura de macroplanejamento, planejamento local, que é uma coordenadoria abaixo dela gerências de planejamento local por área de planejamento. Nós temos uma outra coordenadoria que trabalha com toda a elaboração e revisão de PAs, PALs também. E temos também uma coordenadoria de projetos urbanos. Todos integrados, conseguimos trabalhar, então, para a elaboração do projeto de lei e também para depois análise e revisão e elaboração de emendas. Até o final do processo, nós ficamos, então, trabalhando em toda a parte técnica. É claro que tudo depois passava para as instâncias superiores, mas nós acompanhamos todo o processo plano diretor até os vetos do prefeito, tá? Até a proposição sobre os vetos do prefeito. A equipe do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, que trata do patrimônio, também muito envolvida. A equipe da Subsecretaria de Licenciamento Urbanístico também atuou no capítulo específico sobre licenciamento e fiscalização, e colegas também dos outros órgãos, porque o plano diretor ele é multidisciplinar. Ele tem vários olhares, ele tem várias abordagens, e é claro que a gente tem um papel mais forte, né, mais proeminente, na medida em que a gente conseguiu incluir nesse plano diretor a lei de uso do solo e a lei de parcelamento do solo, substituindo legislações que tinham mais de 50 anos. Foram mais de 70 legislações que foram revogadas com o plano diretor. Então, ele tem uma complexidade a princípio, mas, por outro lado, eu acho que ele vai se tornar de muito maior facilidade de consulta, porque agora um arquiteto que vai fazer uma legalização, um licenciamento em Bangu, Campo Grande ou na Lagoa, ele vai consultar a mesma norma, né? Ele vai ter ali as tabelas no plano diretor, que ele vai ter todos os parâmetros escritos, e ele vai ter, então, esse sistema de legislação bairro a bairro. Esse sistema não é novo, é um sistema que foi criado há algumas décadas também e vem sendo aprimorado. É um sistema que, a partir do georreferenciamento de toda a base cartográfica da cidade, tem toda a legislação urbanística e também de patrimônio, porque também tem uma camada de APACs e que é acessível para qualquer um que entre no computador e coloque. Só que ele ganhou uma robustez a partir da aprovação do plano diretor, porque antes ele tinha algumas informações da legislação, mas a pessoa ainda tinha que fazer a consulta do texto da legislação. Agora, você entra no Legislação Bairro a Bairro e clicando no endereço, escrevendo o endereço, você tem toda a legislação, todos os parâmetros que você precisa para edificar. Então, é claro que a gente ainda tem alguns problemas de base cartográfica, de representação que geram dúvidas. A gente também responde às dúvidas, tanto a equipe do Legislação Bairro a Bairro, como a gente no macroplanejamento urbano, como a equipe de planejamento local, nós recebemos as dúvidas dos arquitetos através do e-mail ao longo desse ano todo, o e-mail planodiretor.rio@gmail.com, cai lá na minha coordenadoria e eu repasso, distribuo essas dúvidas, a gente tira essas dúvidas ainda do plano diretor, sistematiza até como um monitoramento, porque nós temos também ainda uma série de... uma necessidade de fazer ainda alguns decretos de regulamentação, resoluções, etc. Então, é uma forma também da gente ficar a par de quais são as maiores demandas, as maiores dúvidas dos profissionais, né, para que a gente também vá aprimorando isso através de normativas complementares. Então, é isso. Eu acho que a Legislação Bairro a Bairro merece aqui um podcast específico, chamando o gerente, né, que vai poder explicar muito melhor.
e eles também estão integrando as operações urbanas, que também são recentes, então essas bases das operações urbanas, para que cada vez fique mais facilitado o acesso não só dos profissionais, como de toda a população à legislação da cidade. Eu acho que isso é um serviço muito importante, porque era uma luta muito grande dentro da prefeitura por conta da discussão sobre os PEUs, as APAs, mas houve um cuidado bastante grande da equipe, principalmente de planejamento local, de trazer as principais normas que asseguravam caráter local nessas áreas, mesmo com a revogação dos PEUs, mas para uma única linguagem do plano diretor. Isso tudo é muito importante porque a gente tem uma irregularidade muito grande na cidade, né? Então, se a gente não colabora, não ajuda a facilitar essa linguagem e o acesso da população e dos profissionais à legislação, é mais difícil a gente romper essa barreira para reduzir a irregularidade urbana. Sim. Eu gostei muito de ouvir que você tem uma equipe permanente acompanhando legislação bairro a bairro. Realmente há muitas dúvidas, as dúvidas às vezes das representações gráficas e mesmo de uma superposição de PAs, PALs, e que faltam alguns, e as pessoas não, existem certas dúvidas. Eu acho, até já lhe convido para que a gente possa começar com um café no cal, ou seja, com uma vinda sua aqui. Vamos falar com a Mica, nossa vice-presidente que coordena o Café no Cal, para que ela possa, e aí você viria falar do plano diretor e traria uma pessoa de legislação bairro a bairro, porque nesses eventos tem sempre muita dúvida, né? As pessoas sempre perguntam sobre o tema que está colocado pelo palestrante. Então, existem sim essas dúvidas, e eu acho que seria uma boa aproveitar essa oportunidade aqui para a gente concluir a necessidade desse café no cal específico sobre a legislação urbana, contando o plano diretor e essa solução técnica que os arquitetos deram, né, dessa organização da legislação bairro a bairro, que realmente facilitou muito o processo de entendimento até das averbações de cartório, dos encaminhamentos de processo de legalização. Tem sido uma ferramenta, dentro da grande ferramenta da legislação, uma solução, uma forma de fazer, que foi uma solução que me pareceu muito bem engendrada e que tem sido bastante útil. E aí, complementando, como eu falei, não é um programa, não é um aplicativo novo, é um aplicativo que já tem pelo menos mais de 10 anos, assim como o Busca Fácil, né? Também fazendo aqui mais um registro. Busca Fácil, o SMU, é um outro aplicativo que tem toda a legislação urbanística da cidade do Rio de Janeiro em vigor e revogada. Então, assim, também, ao invés de sair buscando em vários sites, está tudo ali sistematizado e sempre atualizado. Então, por exemplo, o próprio plano diretor teve alguns artigos alterados pela Lei Complementar 274, que saiu em seguida, e a equipe, então, responsável, a mesma equipe que cuida do Legislação Bairro a Bairro, do Busca Fácil, eles já atualizaram, então já faz essa atualização. Então, simplifica muito. Nós mesmo lá dentro utilizamos direto também esses aplicativos. Eu acho que é um corpo técnico grande, né? Eu acho que vale a pena incluir também outros profissionais que a gente pode sugerir aqui para virem no Café do Cal, tirar as dúvidas e deixar claro que, assim, é sempre interessante essa conexão também do Cal conosco, até para poder fazer, talvez, cartilhas, manuais, que colaborem conosco também, para que a gente tenha mais profissionais atuando. E também tem uma situação interessante de falar, né? É uma forma da gente quebrar barreira também, né? Porque a legislação urbanística é um campo de conhecimento que é meio árduo, é muito próximo do direito mesmo. Não tem nem sempre essa visão espacial, né, que nós arquitetos gostamos de sempre ter nos nossos trabalhos. É muito um trabalho duro, rígido e rigoroso, difícil também de você escrever coisas que a gente desenhando, mas a gente tem que respeitar a norma também do texto, de como se escreve uma legislação.
mas a gente tem muito poucos profissionais atuando nisso. E tínhamos profissionais especialistas, especialmente no 322, né? E hoje a gente tem, assim, profissionais jovens que nunca trabalharam com isso, que estão conseguindo entrar nesse mercado de legalização, de licenciamento, porque começam a acessar, seja pelo Busca Fácil, pela legislação bairro a bairro, mesmo vendo ali nas tabelas do plano diretor, mandando e-mail e a gente tirando as dúvidas. É uma forma de quebrar barreiras e ampliar também esse mercado, o acesso, né, do mercado para os profissionais que a gente quer mais que atuem de uma forma mais intensa. Ótimo, muito obrigado. Eu estou agora querendo propor a vocês uma conclusão do nosso bate-papo, em que eu podia, se vocês tiverem vontade, de conversar um pouco assim sobre a questão profissional, sobre a nossa vida profissional, sobre o que falta, o que precisa, o que a gente pode fazer, né? Assim, a situação profissional ela é delicada, às vezes constrangedora, às vezes muito estática, sem opções, às vezes as condições de trabalho não ajudam, o suporte tecnológico é frágil, as condições de intercâmbio com entidades científicas também não são muito fáceis. Então, todo esse exercício da profissão, né, pleno, né, em que você possa trabalhar com soluções novas, trabalhar com conhecimento, com difusão de conhecimento, com experimentos, contar com detalhamento, com instrumentos de detalhamento do trabalho, de especificação, de planejamento de obra, tudo isso são coisas que a gente precisa muito. Então, às vezes, não estão dadas para nós essas condições de trabalho nos órgãos públicos, né? E isso é uma dificuldade. Outra questão é a questão mesmo das aspirações de carreira, né? Da promoção, da remuneração justa. Enfim, essas questões são questões que nós aqui no CAL também estamos interessados, né? Até porque é uma demanda clara da profissão, né? Que a gente sente nos nossos dia a dia aqui, nos nossos contatos. Então, eu queria que vocês pudessem brevemente só nos dizer o que vocês sentem, o que vocês pensam, o que vocês entendem que a gente deveria trabalhar e propor. Cristiane. A questão do Estado é muito séria. Eu não me sinto nem assim autorizada muito a falar, porque são questões que têm sido bastante debatidas aqui no CAL também, né? Mas as condições de trabalho nunca são as ideais, os salários nunca são os que nós realmente justos, né? E a luta maior, assim, que eu acho que a gente deveria incorporar é a luta pelo concurso público. Os quadros do Estado são muito pequenos, estão cada vez ficando menores porque não existe concurso, e as pessoas estão se aposentando. Então, a gente não vê assim isso que a Valéria tem certeza que vai acontecer na prefeitura, que é a continuidade do trabalho. Nós não vemos muito essa oportunidade no Estado. Os trabalhos todos ficam muito vulneráveis, né? Porque muda o governo, muda a demanda, e aí as pessoas se aposentam, e aí não tem outras pessoas para continuarem com aquele trabalho. É uma situação muito difícil no Estado. E a gente sabe que a gente está falando ainda de uma situação privilegiada, porque na maior parte dos municípios do Estado do Rio, os quadros técnicos são muito pequenos. E a gente tem essa dificuldade quando vai lidar com municípios. O IEA, que é o órgão que eu trabalho hoje, está sempre firmando convênios, termos de cooperação técnica com outros municípios que não tem sequer um arquiteto para acompanhar um projeto. Então, a gente está falando de uma situação muito difícil para a categoria, né? Porque o serviço público é tão fundamental, né, para o arquiteto. O arquiteto faz um papel tão importante no serviço público,
e essa questão não é muito valorizada. Olha. Eu acho que o município do Rio tem como eu falei, décadas de corpo técnico, mas a gente também está passando por esse problema das pessoas se aposentarem, os quadros não serem repostos, né? A gente tem um aporte tecnológico, varia muito conforme o órgão, tá? E eu acho que quem está sofrendo mais é quem trabalha no trabalho de atendimento ao público nas pontas, quem trabalha no licenciamento, seja urbanístico e ambiental, que realmente reduziu muitos quadros de profissionais, as pessoas vão se aposentando e não vão sendo repostos esses quadros, são pouco valorizados. Quem trabalha com as favelas. Então, assim, hoje na prefeitura também a gente sente que tem uma série de novas atividades sendo criadas, né? E as pessoas querem trabalhar em ambientes bons, em pesquisas, em intercâmbios, a gente tem inúmeros planos, mas tem um atendimento ao cidadão em relação ao licenciamento e fiscalização que está realmente, eu acho que sofrendo muito, são as áreas que mais sofrem com a falta de profissionais. Os profissionais requerem um conhecimento muito grande, muita dedicação de trabalho e com pouco valor é dado a esses profissionais. A outra questão é que o CAL tem acompanhado de perto, né? Exatamente, a gente também está passando toda a categoria profissional dos arquitetos, engenheiros, e aí geógrafos, geólogos, enfim, uma categoria que se une e que é representada não por um sindicato, mas pela CAERJ, pela Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, que é uma luta pela equiparação dessa nossa categoria, pelos nossos salários com outras categorias profissionais de nível superior, porque o nosso salário o salário base foi ficando defasado ao longo dos anos, e hoje mas os arquitetos e engenheiros que entram que são mais recentes na prefeitura ganham menos do que um funcionário administrativo, sem desmerecer os administrativos, que têm um trabalho também bem importante na prefeitura, mas é isso que ocorre. A outra questão que a gente percebe também é da terceirização e de atividades que são fundamentais para a prefeitura, que deveriam ter pelo menos um acompanhamento de técnicos de carreira, e que são dadas para profissionais que são terceirizados, sem desmerecer, porque eu acho que também dá uma oxigenação importante. Então, a gente tem algumas áreas da prefeitura em que é importante a gente ter profissionais que não são concursados da vida inteira, porque é importante ter pessoas que vêm de fora, que estão mais atualizadas e que depois vão sair. Então, áreas como a CCPAR, como Fundação Parques e Jardins, Rio Urbe, lá na própria secretaria também, algumas pessoas de fora. Então, é importante ter isso. Mas, às vezes, a gente sente em trabalhos que são de longo prazo que você precisa... Quando a gente está há muitos anos trabalhando na prefeitura, a gente também tem essa memória. Por mais que a gente tenha arquivos que vão cada vez sendo mais organizados, mais informações públicas, tem uma memória do conhecimento interno, de como aquilo vai sendo pensado, de todas as mudanças que vão sendo feitas ao longo do tempo, e que às vezes você tem um profissional que fica por um período curto, por uma gestão ou por 2 anos, porque ele é um terceirizado, mas está ali tratando de um assunto primordial para a prefeitura, que vai se desdobrar ao longo de décadas, né? E se você não tem profissionais de carreira, aquele conhecimento se perde, né? Então, é um problema que a gente está vivendo também. A gente teve concursos, o meu concurso foi em 2004, admitiu para cerca de 240 profissionais, arquitetos, outros tantos engenheiros, e teve um outro concurso em 2009. 2008 ou 2009 foi o último, eu acho que não, depois teve ainda um outro concurso só para engenheiros, se eu não me engano. E aí foram alocando, mas são muito grande a demanda, né? Hoje, então, assim, tem muitos profissionais que tinham vindo pelo concurso para trabalhar no urbanismo, que depois foram para a habitação, foram para a Secretaria de Transporte, foram para outros órgãos. E aí tem uma certa disputa entre os órgãos, quem dá mais, quem oferece mais. O salário é baixo, mas tem uma gratificação, tem um cargo, entendeu? Tem condição melhor de trabalho. Então, isso tudo vai atraindo e vai desguarnecendo áreas que, às vezes, como eu falei, essas áreas
finalísticas de licenciamento, fiscalização, e que acabam sendo pouco valorizadas, as pessoas acabam não querendo ficar lá. Em relação à atualização de sistemas, a gente tem um bom sistema todo já referenciado, a gente tem o CIURB, né, que ele é coordenado pelo Instituto Pereira Passos, e ele trabalha com toda a prefeitura, todas as bases cartográficas, eu acho, e que sai para o público na forma do Data Rio, né? É uma plataforma. Então, acho que isso é interessante. E a Secretaria de Infraestrutura está iniciando o processo do BIM, né, para toda a prefeitura. Então, os órgãos que trabalham finalisticamente com projetos e obras enormes, como a Secretaria de Infraestrutura, a Rio Águas, a GeoRio, a Rio Urb, né? E alguns outros órgãos, eles já estão trabalhando nessa etapa de entronizar o BIM no seu cotidiano. O mesmo está acontecendo com o Estado também, essa é a meta. Implantar o BIM. Pois bem, eu acho que esse tema é realmente um tema importante. Nós estamos dando destaque a ele nessa semana do arquiteto e urbanista e servidor público, que nós estamos comemorando. Não temos nenhuma programação especial para essa semana, mas queremos chamar a atenção para essas últimas questões que vocês colocaram, as questões das condições de trabalho, com todos os seus aspectos, né, seja do ponto de vista da valorização das equipes técnicas, das prerrogativas profissionais serem cumpridas, né, em sua plenitude, que a remuneração seja uma remuneração justa, né? Então, essas questões a gente está dando a prioridade no sentido de que a gente está chamando os arquitetos e urbanistas do Estado, todos os órgãos, e da Prefeitura, idem, né, para virem aqui na sede do CAL, no dia 30, né, ou seja, na semana do servidor público, na semana do arquiteto e urbanista servidor público, como nós estamos chamando. Dia 30 é quarta-feira, né? Nós aqui, a parte da tarde, nós vamos dedicar a isso, aqui na sede do CAL. Virão as entidades profissionais, todas elas, que significam Sindicato dos Arquitetos, Sindicato dos Engenheiros, Clube de Engenharia, CREA, CEAERJ, etc. Nós vamos já chamamos e eles já confirmaram presença para que a gente possa aproveitar esse momento para fazer uma discussão que nos leve a um encaminhamento, um arrazoado de demandas que a gente possa já ter colocado. Eu queria agradecer... Ótima iniciativa, Paulo. Vamos fazer isso. E eu queria dizer que a gente espera bastante esse dia e que eu agradeço muito a presença de vocês, a divulgação desse conhecimento que vocês colocaram aqui e da experiência de vocês vai estar na nossa rede, né? E nós mesmos vamos ficar multiplicando isso, porque é assim que funciona, né? E foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer lembrar de algumas coisas que a gente lembrou aqui. E eu convido para que vocês que venham aqui na quarta-feira, e eu queria então agradecer ao pessoal da Ascom do CAU-RJ, agradecer a nossa vice-presidente Mica, que é responsável por essa área, que nos deu todo o apoio, e obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer participar. Estamos sempre disponíveis para voltar aqui, para dar mais esclarecimentos, conversar. Foi um ótimo encontro, né? Foi um ótimo encontro. Obrigado. Até lá, até mais. Até a próxima. Até a próxima.